Graça e paz, meus irmãos. Que alegria poder estarmos juntos novamente, que alegria poder estarmos novamente nos reunindo para louvar o Senhor, para adorar a Deus, nesse dia que o Senhor fez, um dia especial para louvor e adoração ao Senhor. Vai juntando o seu pessoal, você que está me recebendo, eu agradeço pela oportunidade que me dá de me receber no seu lar, no seu dispositivo, que Deus abençoe a sua vida e que nós tenhamos aí um momento especial em que nós vamos sentir a presença do Senhor, em que nós vamos adorar ao Senhor. Faça desse tempo um tempo especial, um tempo de cultuar a Deus, realmente levando seus pensamentos ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que nos dá, ó Pai, de nesse tempo estarmos juntos novamente, ó Deus, mais uma vez para glorificar o Teu nome. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, os nossos lares, este momento de culto, Senhor, que seja um momento especial, ó Pai, em que nós possamos, ó Deus, expressar o nosso maior e mais sincero louvor a Ti, ó Pai. Que o Senhor esteja nos atendendo, nos ouvindo, aceitando todos os atos desse culto, ó Pai, e falando também ao nosso coração, ó Deus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, intrigas e contendas queremos evitar, em paz nós desejamos Teu culto celebrar, pois sendo resgatados por Ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando as faltas de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar, seguindo Teu exemplo perfeito e singular. Oh, quanto carecemos do auxílio Teu, Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Se Tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Aquilo que pediste em nós se cumprirá.
Bem, meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos que nós estamos dando atendimento pastoral na igreja, o nosso atendimento pastoral continua na igreja, nas tardes de terça, quarta e quinta-feira. Se o irmão quiser marcar algum horário diferenciado, pode entrar em contato comigo e com certeza nós vamos atendê-lo e atendê-lo com muita alegria, com muito amor. Então não se preocupe em relação a isso. Quero dizer também aos irmãos que nós vamos estar orando, vamos nos unir em oração pela nossa cidade, vamos nos unir em oração pelo momento em que nós estamos vivendo, para que Deus esteja agindo, para que Deus esteja dispensando da sua graça, para que nós tenhamos aí tranquilidade no dia a dia. Então, nós estamos com as nossas atividades normais, nós continuamos a igreja como atividade essencial, nós estamos funcionando presencialmente também, dentro de de tudo aquilo que é permitido, com todo o protocolo, conforme aquilo que é permitido e que é determinado pela lei. Então, nós continuamos dando esse atendimento e estamos também atentos, né, à voz das autoridades. Então, mas esse momento é um momento em que nós devemos estar voltados para a oração, devemos estar focados nesse momento, com toda a nossa oração, para que Deus esteja dando fim a essa questão e diminuindo esses casos na nossa cidade, para que nós tenhamos tranquilidade no dia a dia, não é? Nós também não devemos nos esquecer, e aí vamos falar de coisa boa, nós não devemos nos esquecer de estar orando pelas pessoas, né? Eu desafiei a igreja, nós fomos desafiados esse ano a orar por 3 pessoas, escolha 3 pessoas do seu ciclo de amigos, do seu ciclo de parentes, peça a Deus que mostre essas pessoas para você, e você esteja orando por essas vidas, por essas pessoas, esperando de Deus o milagre, esperando que Deus mova situações, para que você possa falar de Jesus para ela, para que ela possa vir a conhecer a Jesus, para que ela possa conhecer a nossa igreja também, e assim o evangelho ser propagado, mesmo nesses tempos difíceis, que são tempos em que as pessoas carecem muito das palavras, né, das nossas palavras, do nosso conforto, da palavra de Deus trazida por todos nós, não é? E ainda, não se esqueça de estudar o livro de Mateus. Nós estamos fazendo um estudo sistemático, todos os dias leia um capítulo de Mateus, são 260 capítulos no Novo Testamento. O nosso propósito é, ao longo desse ano, vencer essa etapa e conseguimos aí ler todo o Novo Testamento. Então, o ano tem 365 dias, sobram aí alguns dias ainda de folga, né? Como o mês de janeiro já se foi, nós começamos agora, mesmo assim, tranquilamente nós chegaremos lá, tá bom? Então não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de estudar, e se lembrar de alguma coisa no texto que te chamou a atenção, anote alguma coisa ali no texto que te chamou a atenção, ou que falou com você naquele momento, e isso aí será de grande valia na nossa vida, tá bom? Vamos orar então? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer-te, ó Pai, pela oportunidade, mais uma vez, ó Deus, de nos dirigirmos a Ti, Senhor. Quero agradecer ao Senhor, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, que nós temos, ó Pai, de estarmos na Tua presença, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estar diante de Ti, Senhor Deus, nesse momento de culto, ó Pai. Quero pedir ao Senhor, ó Deus, a Tua bênção, a Tua direção na vida da Tua igreja, Senhor. São tantos projetos e desafios que nós temos nesse ano, ó Deus, mas nós sabemos que se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não estiver na direção, ó Pai, nós não chegaremos a lugar nenhum, ó Deus. Então nós pedimos ao Senhor que esteja na direção das nossas vidas, que esteja na direção da Tua igreja, Senhor Deus, nos guardando, nos protegendo e nos dando sabedoria e capacidade, Senhor Deus, para nos portarmos, nos conduzirmos durante esse ano, Senhor Deus, e atingirmos os alvos e metas que o Senhor tem colocado nos nossos corações, ó Deus. Abençoa, ó Pai, esta cidade, Senhor, abençoa, Senhor Deus, a saúde nesse lugar, ó Deus, abençoa, Senhor, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que estão ligados à área da saúde. Abençoa também, Senhor Deus, as lideranças dessa cidade, Senhor Deus, para que possam ter sabedoria quanto às decisões, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Livra-nos do mal, ó Pai. Nós Te agradecemos, porque já há quase um ano o Senhor tem nos guardado e nos
e tem nos protegido desse mal, ó Deus, e nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós e pedimos ao Senhor que esteja com a tua mão sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, nos dando saúde, nos dando paz, nos dando alegria, fazendo das nossas famílias famílias unidas, famílias que queiram adorar ao Senhor, ó Pai, que não falte trabalho, não falte emprego para ninguém, Senhor, e ainda quero pedir a tua direção, ó Pai, a tua bênção na vida daqueles irmãos que têm algum problema de saúde, alguma dificuldade, que o Senhor esteja os amparando e os confortando, Deus. Eu te peço, ó Pai, nos abençoa no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Então nós vamos agora então passar ao momento, é um momento muito importante, um momento especial, não que os outros momentos não sejam importantes, que os outros momentos não sejam especiais, mas esse é o momento em que nós vamos meditar na palavra de Deus. É um momento tão importante quanto o momento das orações, quanto ao momento dos cânticos, mas esse momento é um momento que pede toda a nossa atenção, todo o nosso pensamento, todo o nosso olhar voltado para o que o Senhor tem a nos dizer, não é? Então eu quero convidá-lo a participar conosco desse momento, onde nós vamos ler a palavra de Deus. A nossa leitura hoje será em Marcos capítulo 2, dos versos 1 ao verso 12. Marcos 2, de 1 a 12. E a palavra do Senhor diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Então, nós jamais vimos coisa assim. Esse é o texto que a palavra de Deus tem para nós nessa noite, um texto maravilhoso que fala do Jesus maravilhoso. Jesus é maravilhoso, Jesus ele está sempre pronto a nos atender, sempre pronto a nos surpreender. Jesus tem muitas coisas para fazer em nossas vidas, tem muito a nos surpreender e nós precisamos deixar que Jesus nos surpreenda. Deixe Jesus surpreendê-lo, deixe Jesus surpreender a sua vida, a sua casa, a sua família, seu lar, deixe Jesus surpreendê-lo, não é? E Jesus, ele viajou pela Galileia, ele estava pregando e realizando muitos milagres. Ele vinha fazendo isso já há algum tempo, a sua fama estava correndo por todas as partes, por todo o país já corria a sua fama, e as multidões então estavam muito entusiasmadas, as multidões então com esse entusiasmo todo o seguiam para todo lugar. Desta vez, Jesus estava em casa, na casa de Simão Pedro, que sempre o hospedava. Simão Pedro sempre o hospedava e Jesus sempre encontrava um lugar ali para descansar. E o texto diz que muitos correram para lá.
Muitos correram para a casa onde ele estava, e a casa se encheu do jeito que não cabia mais ninguém. O texto diz que não achava-se lugar nem na porta, não tinha lugar para mais ninguém. Aglomeração total, a casa estava cheia de gente e não cabia mais ninguém. E Jesus, então, aproveitou para lhes anunciar a palavra. O texto diz que Jesus anunciava-lhes a palavra. Isso é muito importante, porque sabemos porque muitas pessoas afluíam até Jesus, porque a palavra que trazia era vital e ia de encontro às necessidades mais profundas do coração. O evangelho verdadeiro fala ao coração. Ele fala ao coração porque Jesus é o evangelho. Ele é a boa nova. Jesus é a boa notícia de Deus para o homem que encontra nele a libertação do domínio do pecado. E encontra também a reconciliação com o Pai. E é através de Jesus, através dessa boa nova, que nós podemos encontrar a vida, que nós podemos encontrar a salvação. E é por isso que as pessoas iam até Ele, e ainda hoje vão. As pessoas querem ouvir a palavra, as pessoas querem ouvir Jesus. E por isso que nós seguimos ao Senhor, não é? E o Evangelho verdadeiro, então, ele fala e sempre falará ao coração humano, ao coração que estiver disposto e pronto para ouvi-lo. Mas o texto fala de 4 homens, fala de 4 amigos, fala de quatro amigos que foram movidos pela fé, motivados pela fé, levaram um paralítico até Jesus. Nós também precisamos levar outras pessoas a Jesus. Nós também precisamos levar outras pessoas a Jesus. Há muitos paralíticos, há muitas pessoas hoje que estão paralisadas na fé e que precisam ser levadas a Jesus. E nós podemos ajudá-lo, nós podemos ajudá-las e podemos ajudar o Senhor a mudar essas histórias. Nós podemos e nós precisamos ajudá-lo a mudar essas histórias de vida. Então, com esses homens, nós podemos aprender algumas lições. Nós podemos aprender várias lições. Hoje eu quero destacar 3 lições que nós podemos aprender com esses homens. E a primeira lição é que eles quiseram ser instrumentos de bênção. Eles quiseram ser instrumentos de bênção. E eles queriam ajudar o seu amigo. A intenção deles era essa, ajudar o seu amigo. A intenção era fazer o bem. E eles sabiam que Jesus tinha tudo aquilo que o homem precisava. Eles sabiam que em Jesus estava a solução para o seu problema. Eles sabiam que Jesus é quem soluciona o problema do homem, Jesus é quem soluciona o problema da humanidade, e que não adianta corrermos de um lado para o outro, não adianta confiarmos no homem, não adianta confiarmos nos mecanismos que o homem cria, não adianta confiarmos em nós mesmos. Nós devemos confiar em Jesus, porque Jesus tem tudo aquilo que nós precisamos. E a exemplo de Jesus, então, eles se solidarizaram ao sofrimento daquele homem. Eles tiveram compaixão, eles se colocaram no lugar dele e se doaram e tornaram-se então parecidos com o Mestre, se solidarizando com o sofrimento do homem, tendo compaixão e se doando em favor deles. Na verdade, Cristo está sendo formado em cada um de nós. Cristo está sendo formado em cada um de nós e por isso nós devemos parecer com Ele. Aqueles que estão em Cristo devem se tornar apoiadores daqueles que precisam e que estão perdidos sem esperança. Então, nós que temos Cristo, nós que estamos em Cristo, que temos Cristo vivendo dentro de nós, precisamos olhar em nossa volta e ver aqueles que precisam e aqueles que estão perdidos sem esperança e levar essa esperança que é Cristo para eles. A igreja precisa ir ao encontro dos paralíticos dos nossos dias e precisa levá-los a Jesus. Nós fomos chamados para ir ao encontro das pessoas que sofrem nas garras do pecado e que estão oprimidas nas trevas. Mas a igreja do século XXI, eu digo isso com tristeza, fazendo parte desse século, fazendo parte dessa igreja, a igreja do século XXI, que foi chamada para ser sal e luz, não quer mais salgar.
Infelizmente, a igreja desse século, ela não quer mais salgar, ela não quer brilhar onde está mais escuro, porque está preocupada consigo mesma. A igreja desse tempo prefere seus encontros sociais a ir de encontro aos perdidos. A igreja desse tempo prefere a sua comodidade, prefere e quer acumular bênçãos para si, mas não busca meios para abençoar outros, não busca meios para abençoar outras pessoas. E a igreja desse tempo somos nós. E nós fomos chamados para abençoar e fomos chamados para glorificar a Deus com as nossas vidas e com as nossas ações. Queira ser um instrumento nas mãos de Deus. Queira ser um instrumento para abençoar outras vidas. Peça ao Senhor que te use, peça ao Senhor que te dê pensamentos, estratégias, palavras e que coloque pessoas no seu caminho para que você possa abençoá-las através da sua vida. Nós, os servos de Deus, somos como os instrumentos de uma grande orquestra que afinados e bem tocados produzem um som maravilhoso. Já viu aquela orquestra bem afinada, bem ensaiada? Que som maravilhoso que ela produz, não é? Nós somos esses instrumentos. Nós somos os instrumentos que Deus deseja usar na realização do seu projeto para a salvação do mundo perdido e para a edificação dos salvos, de tal modo que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. O nome de Jesus precisa ser glorificado, e ele será glorificado através desses instrumentos que somos eu e você, e que vamos, então, levar essa linda melodia de salvação ao mundo. Mas, para tanto, nós precisamos querer ser usados por ele. Nós precisamos querer ser usados nessa orquestra. Nós precisamos querer ser afinados e trabalhados pelo Mestre. A segunda lição que o texto me ensina, que o texto nos ensina hoje, é que aqueles homens, eles foram movidos pelo amor. Aqueles homens, então, eles agiram movidos pelo amor. Os 4 amigos são prova de que o amor tudo sofre, de que o amor tudo crê, de que o amor tudo suporta e de que o amor tudo espera. Eles agiram por amor ao próximo, foram impulsionados por esse amor e foram impulsionados também pela fé em Jesus. Mas quem era então esse amigo deles, o paralítico? O paralítico era alguém totalmente desamparado, alguém que vivia à margem da sociedade, uma pessoa que era vítima do preconceito, e grande preconceito, pois havia uma crença de que seu estado, de que ele estava assim por causa dos seus pecados, ou por causa dos pecados dos seus pais. E por causa dessa crença, então, ele era vítima de muito preconceito, a ponto das pessoas não quererem nem passar perto de um paralítico, a ponto das pessoas fazerem chacotas quando viam quando as pessoas iam esmolar, iam dar as suas esmolas para algum paralítico ou cego. Davam as esmolas, mas também diziam coisas absurdas, que estavam agradecendo a Deus por não serem pecadores como eles, por não estarem naquele estado, e falavam isso a pleno pulmão, para que fossem vistos, para que fossem ouvidos. Então, a condição desse homem era uma condição de total humilhação. Além de ser desprezado, ele era completamente dependente da boa vontade dos outros. Ele não podia fazer nada por si, provavelmente ele era tetraplégico, não podia se mover, não podia fazer nada por si. Aquele homem vivia em total miséria, tanto interior quanto exterior. E o curioso é que ele exemplifica toda a humanidade que está em absoluta miséria. Aquele homem é o retrato fiel da humanidade sem Deus, da humanidade sem Cristo, da humanidade sem luz, a humanidade que está em absoluta miséria porque se afastou de Deus, e longe de Deus, afastada, enfiada, mergulhada nos pecados, sendo aprisionada pela vontade do diabo, não consegue fazer nada por si só, e assim afastada de Deus,
assim desse jeito que está longe de Deus, está condenada. Está condenada a passar uma eternidade, a passar a eternidade, toda a eternidade, longe de Deus. Mas aqueles homens olharam com amor para o paralítico. Eles tiveram amor por aquele homem, então, movidos pela fé, se uniram para ajudá-lo. Superaram todas as dificuldades para levá-lo a Cristo. Em primeiro lugar, eles transportaram um homem, não se sabe de onde, mas eles vieram caminhando, carregando o seu peso. E naquele sol, naqueles dias, naquele lugar quente, caminhar transportando outra pessoa não era fácil, e eles fizeram isso. Isso não foi fácil, carregar e suportar o peso. Mas somente o amor pode nos levar a carregar e a suportar muitas vezes o peso daqueles que precisam. Assim como Cristo, que levou e suportou o peso da cruz em nosso lugar. Então aqueles homens, eles ali tinham esse pensamento. Aqueles homens se doaram, aqueles homens não olharam para si, eles não olharam para a sua necessidade, para o seu querer naquele momento, mas eles se esvaziaram do seu orgulho em função de ajudar aquele homem, e carregaram o seu peso e suportaram o seu peso para levá-lo até Jesus. Pela fé eles foram persistentes, e pela fé eles também foram incansáveis. Muitas vezes nós desistimos das pessoas. Tem gente que precisa ser carregada ao Senhor. Há pessoas que precisam ser carregadas, há pessoas que precisam ser levadas pela mão, há pessoas que precisam realmente ser carregadas no colo e precisam ser levadas até o Senhor. Mas aqueles homens foram zelosos e foram cuidadosos. Eles foram cuidadosos com o seu amigo. E quando perceberam que não dava para entrar naquela casa, então eles criaram meios para levá-lo a Jesus. Veja como eles foram criativos, eles buscaram encontrar meios para levá-lo a Jesus. Nós precisamos encontrar meios, encontrar formas, encontrar maneiras de levar outros a Jesus. Eles não colocaram a maca do chão, eles não colocaram essa maca no chão, nem se lamentaram, nem partiram deixando o homem lá daquele jeito. Eles não disseram para ele: nós fizemos tudo o que podíamos, agora não tem mais jeito, fica aí. Pelo contrário, eles elaboraram uma estratégia, eles compraram ou emprestaram cordas, então eles precisaram sair, eles precisaram conversar com pessoas, eles precisaram encontrar o material que eles precisavam, então eles conseguiram aquelas cordas, amarraram o homem de uma forma segura para que ele não caísse, subiram a escada, e aí a parte difícil, subir a escada com o homem, foram com ele até o telhado, tiraram as telhas, e depois de tirarem as telhas, eles ainda quebraram o forro. O forro era feito com barro e com galhos de árvores cozidos ao sol, e aquilo endurecia, e eles tiveram que quebrar aquilo. Não se preocuparam com as pessoas que poderiam se machucar e depois quererem alguma indenização. Não fizeram nada disso. Eles foram decididos, eles foram zelosos, eles ficaram decididos a ir até o fim por ele. Eles não desistiram quando viram a multidão. Eles não desistiram. Eles pensaram em uma maneira de levá-lo até Jesus. Eles quebraram o forro e eles tiveram disposição. Tiveram paciência e tiveram persistência. Muitas vezes nós precisamos quebrar o forro. Muitas vezes nós precisaremos quebrar os forros que nos impedem de levar as pessoas até Jesus. O forro do preconceito, o forro da religiosidade, o forro da formalidade. Tantos forros. Quais são os forros que nós temos que quebrar? Precisamos identificar e quebrá-los todos, quebrá-los um a um, para que possamos levar os outros a Jesus. Nós precisamos criar meios para aproximar as pessoas de Jesus. E se nesse tempo, se nesses dias que nós estamos vivendo, se nesses dias difíceis, se nesses dias complicados, que nem nos aproximar nós estamos podendo, que nós não podemos nem nos aproximar,
Nós podemos dar um telefonema, nós podemos enviar uma mensagem, nós podemos enviar uma palavra de encorajamento para alguém. E muitas pessoas estão assim aflitas, muitas pessoas estão sem paz, muitas pessoas estão muito aflitas mesmo. E nós podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Nós podemos levar uma palavra de carinho, nós podemos levar uma palavra de conforto, nós podemos levar uma palavra de Deus a essas pessoas. Aqueles homens tiveram zelo e cuidado por ele. E por isso, nem a multidão e nem o telhado foi suficiente para detê-los. A terceira lição que o texto nos ensina, a terceira lição que nós temos aqui com esses homens, é que eles criam no poder de Cristo para curar e para restaurar o paralítico. Aqueles homens criam no poder de Cristo. Além de se colocarem como instrumentos, além de serem movidos pelo amor, eles criam no poder de Cristo para a cura e para a restauração daquele homem. Nós temos que crer que o poder de Cristo cura e restaura as pessoas. É essencial que nós creiamos no poder de Cristo, que nós creiamos que há vida em Jesus e que Jesus pode mudar qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer uma que seja, e transformar, porque Jesus transforma. E o que move as pessoas é a fé. E aqueles homens tinham, então, essa plena convicção de que Jesus poderia resolver o seu problema. Foi essa certeza que os levou a agir daquela forma. E lá estava então Jesus no meio da casa, e de repente um barulho no telhado, ouve-se um barulho no telhado, as pessoas começaram então a olhar desconfiadas para o alto, e começaram naturalmente a se afastar, e na frente do mestre, e logo em seguida na frente do mestre, estava o homem que há muito tempo sofria aquele mal. Há muito tempo aquele homem sofria daquele mal, mas de repente ele estava ali diante do mestre. Imagino que abriu-se um espaço grande, que as pessoas se espremeram com medo do telhado caindo, e de repente aquele homem desce e surge na frente do mestre. O mestre foi surpreendido, não pela descida do homem como as pessoas, mas ele foi surpreendido pela fé daqueles homens. Ele foi surpreendido pela fé daqueles 4 homens que o levaram e também pela fé daquele homem que aceitou estar lá. E como verdadeiros heróis da fé, assumiram que crer no Senhor valia qualquer esforço. O verdadeiro herói da fé é aquele que assume que crer no Senhor vale por qualquer esforço, vale qualquer situação. Então, creia no Senhor diante de qualquer situação, creia no Senhor diante de qualquer coisa que aconteça, creia no Senhor que pode restaurar, creia no Senhor que pode curar, creia no Senhor que pode fazer todas as coisas novas na vida daqueles que se aproximam dele. E justamente esse foi o primeiro ato de Jesus. O versículo 5 diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Ele observou a fé daqueles homens. Jesus está olhando para cada um de nós. Ele está olhando para a nossa fé e para a maneira como encaramos as coisas, pela maneira como nós vemos as coisas e como nós nos portamos diante de tudo isso. Alguns vão escolher ficar indiferentes a toda e qualquer situação. Alguns não vão se manifestar. Outros vão se prostrar diante delas, outros irão se prostrar, outros irão se render, outros irão dizer que não tem jeito, outros irão se sentar e chorar, mas alguns darão um salto de fé diante das circunstâncias. Algumas pessoas terão essa capacidade de dar um salto, de dar um grande pulo de fé diante de todas essas circunstâncias. Se quisermos ser abençoados, e se quisermos ser abençoadores como aqueles homens, nós devemos ter uma fé confiante em Jesus. Precisamos ter uma fé confiante em Jesus, uma fé capaz de saltar no escuro, uma fé capaz de saltar abismos, uma fé inabalável, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa. O primeiro requisito para sermos abençoados e também para sermos abençoadores é termos uma fé confiante em Jesus.
Mas depois de olhar a fé, Jesus então olha para o enfermo. Então Jesus contempla a fé de todos e depois ele contempla para o enfermo. Ele olha para o enfermo e ele vê bem no fundo da sua necessidade. Imagina Jesus olhando nos olhos daquele homem, Jesus olhando nos olhos daquele homem sofrido, aquele homem em silêncio, aquele homem sem saber o que iria acontecer, e Jesus ali olhando, contemplando a sua necessidade, contemplando o seu sofrimento, contemplando a sua angústia. E que momento maravilhoso aquele homem, então, vendo o olhar de amor de Jesus. Aquela troca de olhares dispensou muitas palavras, aquela troca de olhares eliminou muitas dessas palavras. E assim como está olhando para aquele homem, como olhou para aquele homem, Jesus está olhando para cada um de nós. Jesus olha para cada um de nós, ele olha lá dentro, lá no coração, lá no fundo da alma, aonde ninguém vê. Jesus está olhando, Jesus está vendo. Jesus olha para nós e olha para aqueles que se aproximam dele com amor. Jesus olha com amor, olha com compaixão, olha para cada um de nós e quer solucionar as questões, quer solucionar as lutas, quer solucionar e fazer cessar as tempestades das vidas. Basta nos dirigirmos ao Senhor, basta estarmos abertos para ver e para que Ele possa nos contemplar e para que possamos ver o seu olhar. Que nós possamos ver Jesus olhando para dentro de nós, que você possa ver Jesus olhando para a sua necessidade, para a sua realidade. E muitas vezes nós pedimos, clamamos, falamos tantas coisas, mas não paramos para ver o Jesus que nos olha, que nos contempla, que olha para dentro de cada um de nós e com compaixão. Então a multidão estava ali, e a multidão estava atônita naquele momento. A multidão toda em silêncio, naquele momento, então a multidão parada, de boca aberta, porque viu uma coisa que não tinham visto antes, alguém descendo pelas cordas, alguém sendo baixado pelas cordas repentinamente. E naquele momento, então, a multidão vê Jesus se dirigir para o enfermo e chamá-lo de meu filho. Jesus chama aquele homem de meu filho. Está lá no versículo, está lá no versículo. Jesus se dirige ao homem. Jesus se dirige ao homem e o chama de meu filho. Está lá no versículo 5, Jesus se dirige ao homem e o chama de meu filho. Aquele homem nunca foi tratado assim por alguém. Aquele homem nunca foi tratado assim por alguém que lhe era um estranho. Aquele homem nunca ouviu uma voz tão amável a se dirigir a ele. Ele não ouviu nenhuma censura pelo ocorrido com a casa, ou por ter sido interrompido, ou por ter interrompido a reunião. Ele simplesmente ouviu a doce voz de Jesus, olhando para ele com amor e chamando o desprezado de meu filho. O Senhor então começa a fazer o milagre naquele momento. O milagre já começa naquele momento a acontecer. Jesus começa então a curar a sua mente. Jesus começa a curar o seu psicológico. Jesus começa a curar a sua cabeça, a sua mente, tão machucada pelo desprezo das pessoas, oferecendo a ele aceitação e oferecendo amor a ele. Jesus oferece amor e oferece aceitação. O mundo, a humanidade, as pessoas estão em busca de aceitação, estão em busca de afirmação, estão em busca de amor, e Jesus está oferecendo isso gratuitamente a todos. Mas nós precisamos mostrar isso para eles. Nós precisamos levar isso para eles. Nós precisamos entender esse amor e essa aceitação que Jesus tem em relação a nós, porque Ele nos ama e Ele nos aceitou. E o Senhor dá o veredito: a partir de agora você é meu filho, tem parte comigo,
e ninguém pode arrancá-lo da minha mão. E é isso que Jesus faz com quem se aproxima dele com o coração contrito. Enquanto o homem despreza, Jesus acolhe. Enquanto o homem despreza, Jesus acolhe e oferece amor, sem querer algo em troca. Jesus dá a cura completa. Jesus oferece a cura completa em todos os aspectos, em todos os sentidos da vida. E a seguir, então, oferece para aquele homem o perdão dos seus pecados. Jesus agora está curando a sua alma. Jesus cura a sua mente, o seu psicológico, e agora está curando a sua alma. Veja que Jesus se preocupa com a pessoa, com o homem por inteiro. E agora Jesus está curando a sua alma. Quantos pecados o impediam de andar no caminho de Deus? Quantos pecados o afastavam de Deus? Quantos pecados o faziam um paralítico espiritual? E quantas pessoas que hoje estão assim, paralisadas por causa dos pecados? Quantas pessoas que precisam ser levadas a Jesus? E o apóstolo Paulo pergunta: e como crerão? Como serão curadas, se não há quem pregue? Isso é nossa responsabilidade. Isso é nossa responsabilidade. Pregar o Evangelho, falar de Cristo às pessoas, trazer os doentes ao Senhor para que sejam curados. Mas o texto fala sobre os religiosos. Os religiosos também estavam lá. Os religiosos estão em todos os lugares. Os religiosos sempre aparecem. Então os religiosos ali se queixaram, reclamaram. Eles sempre agem assim, se queixando, reclamando, fechando a porta para outros, agindo com preconceito, impedindo as pessoas de entrarem no reino, criando modelos, criando formas que os afastem de Deus. Os religiosos duvidam do poder e da autoridade de Jesus e questionam. Pessoas de fé caminham até Jesus. Pessoas de fé agem completamente diferente dos religiosos. Pessoas de fé caminham até Jesus. Pessoas de fé levam outros a Jesus. Pessoas de fé criam meios de levarem outros a Jesus e sempre esperam o melhor. Religiosos duvidam, criam regras, invalidam milagres, fecham a porta da salvação. Mas Jesus pronuncia uma palavra poderosa no verso 11. No verso 11 ele pronuncia uma palavra poderosa. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta-te e anda. É o que Jesus diz. E a multidão, então, mais uma vez fica perplexa. Mais uma vez fica de boca aberta. Mais uma vez ela fica sem fôlego. Agora ela vê o homem que veio carregado por 4 pessoas, saindo carregando a sua própria cama. Jesus é maravilhoso. Jesus fez a cura completa. Jesus faz isso. Ele faz a cura completa. Ele nos cura completamente em todos os aspectos, basta crer. Creia que Jesus fará a cura completa na sua vida. Creia que Jesus faz a cura completa e restaura a vida daqueles que não estão no caminho de Deus, daqueles que estão precisando, daqueles que estão carentes do Senhor Jesus. Basta crer. E quando encontramos com Jesus, nós somos transformados por dentro e por fora, porque Jesus transforma. É isso que Ele faz. Foi para isso que Jesus veio, para nos transformar, para transformar vidas, para transformar histórias, para transformar pessoas antes perdidas e derrotadas pelo pecado em pessoas felizes, em pessoas vencedoras, em pessoas que já não são mais pessoas comuns, mas são filhos de Deus. Ele deu-nos o poder de sermos seus filhos, a todos aqueles que creem no seu nome. E todos aqueles que creem no nome de Jesus recebem essa transformação e são transformados em filhos de Deus. Então, naquele dia, a multidão deu glória a Deus. Ela deu glória a Deus porque o ex-paralítico deu glória a Deus. Ela deu glória a Deus porque aquele homem também deu glória a Deus e teve a sua vida transformada. E os homens que o levaram a Jesus tornaram-se heróis da fé,
porque tinham plena certeza de que este encontro com o Mestre traria cura ao amigo. Você pode ser um herói da fé. Você pode ser um herói da fé se colocar realmente a sua confiança plena, total em Jesus. Se realmente quiser ser usado por Ele para trazer outras pessoas que possam também ser alcançadas, ser curadas e ser salvas por esse Senhor Jesus. Aqueles homens tornaram-se heróis da fé porque tinham plena certeza de que este encontro com o Mestre daria cura ao amigo. Nós precisamos acreditar nisso, crer que Jesus cura, que Jesus liberta e que há vida em Jesus, e sermos esses instrumentos para trazer outros ao Senhor Jesus. Jesus te salvou, Jesus te curou, e agora conta com você para salvar e curar outros também. Vamos nos unir a Cristo nessa obra de salvação, trazendo outros para serem curados, trazerem outros para serem curados, para serem salvos por Ele. Você já pensou quanto vale uma alma? Você já pensou quanto custa uma alma para Deus? Algo mais precioso que o sangue de Cristo não tem. E esse é o preço de uma alma para Deus. Que Deus te abençoe. Pense em tudo isso. Nós vamos orar nesse momento. Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante dele. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Volte seus pensamentos ao Senhor nesse momento. Pai querido, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, meu Deus. Pela tua palavra tão poderosa, meu Pai. Tua palavra que fala aos nossos corações. Tua palavra que penetra nas nossas mentes, nos nossos corações, ó Deus. Tua palavra que não volta vazia, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que esteja nos abençoando nesse momento. Abençoando o teu povo. Abençoando a tua igreja, Senhor Deus. Para que nós possamos, ó Pai, ser instrumentos nas tuas mãos. Para que o Senhor nos use para trazer outras pessoas ao teu reino. Para que o Senhor nos use, ó Pai, como instrumentos verdadeiros, ó Pai, para que possamos trazê-los diante de Ti, Senhor Deus. Abençoa todos, ó Pai, da Tua igreja, abençoe este irmão, essa irmã que está nos assistindo nesse momento. Se alguém, Senhor Deus, que está nos assistindo também, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que o Senhor esteja tocando o seu coração e que possa ainda hoje convidá-lo para fazer morada dentro de si e receber a cura também e a salvação, ó Deus. E nos abençoa, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, dar direção, ó Pai, mostrar o caminho àqueles que estão sem Cristo, Senhor Deus. Nos abençoa, fortalece, fortifica os teus filhos, ó Pai. E se alguém está desanimado, se alguém está abatido, se alguém está triste, Senhor Deus, por causa de tantas situações desse tempo, desse momento, que o Senhor dê o consolo, que o Senhor dê a alegria e o Senhor dê o vigor, ó Pai. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, todos nós, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor,
Graças a Deus, meus irmãos, mais um culto que termina, mais um dia em que nós estivemos na presença do Senhor, mais um dia, todos os dias nós estamos na presença do Senhor, não é verdade? Todos os dias ali buscando o Senhor, todos os dias Ele andando ao nosso lado, caminhando conosco, vendo o nosso sofrimento. O Senhor está vendo o seu sofrimento no dia a dia, está vendo a sua luta, tenha certeza disso, porque Ele caminha ao nosso lado, não é? Então, nós podemos agradecer a Deus todos os tempos, todo momento, e nesse momento em que nós tivemos o nosso culto formal apresentado a Ele. Que você tenha uma semana excelente, que a sua semana seja uma semana de paz. Tenha certeza que se essa semana for de luta, também você terá uma semana de vitórias, uma semana de paz, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Grave isso, tenha isso firme no seu coração, firme na sua mente, e tenha a confiança e a paz no seu coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, quero te agradecer, Senhor, por todos os momentos em que nós passamos, ó Pai, por agradecer ao Senhor, ó Deus, pelos hinos, pela palavra, agradecer ao Senhor, ó Deus, pelos momentos de oração, Pai, pela Tua presença nas casas, nos lares, nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando no decorrer dessa semana, que seja uma semana de vitórias, uma semana tranquila, Senhor, uma semana em que mesmo que muitas situações venham ocorrer, ó Deus, que nós possamos estar tranquilos com a Tua presença constante ao lado de cada um. Faz-nos sentir a Tua presença no dia a dia, Senhor Deus, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, com todo o povo da IBMS, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito tranquila e que você tenha paz no seu coração. E receba um abraço do pastor. Dá um abração aí quem está do seu lado aí, em nome do pastor. Uma boa semana para todos.